Boa noite, aqui Elaine Marta, Unipaz Santa Catarina, para mais uma live na nossa quarta-feira da paz, dentro do programa Cultivar, da Unipaz Santa Catarina. Hoje nós vamos ter a nossa querida convidada, a Deise, que vai estar conosco daqui a pouco. E enquanto a gente vai aguardando que vocês cheguem, olá Ana, seja bem-vinda. Eu vou falar um pouquinho também das atividades da Unipaz que iniciam agora no mês de março. Nós vamos ter um curso de especialização em Ho'oponopono, Neurociência e Florais de Ho'oponopono, uma parceria com o Antônio, lá de Portugal, onde nós vamos ter algumas pessoas bem especiais junto com o Antônio nesta formação, onde a gente vai aprender, mais um pouco sobre o Ho'oponopono, um caminho para que a gente pratique esse exercício de amor. Vamos ter como convidados na formação o Dr. Joy Vitale, o Antônio Ribeiro, que é o coordenador e o facilitador principal da formação. Vamos ter uma participação também minha, onde a gente vai conversar um pouco sobre as crenças, as crenças limitantes que a gente, às vezes, impede que a gente faça um caminho mais suave na nossa existência. Compreender os campos da morfogenética, uma pincelada de física quântica, a fé e os efeitos da fé nos tratamentos da saúde física, mental, emocional. Então, se você tem vontade de saber mais, entra lá no nosso site unipaz.org.br, Unipaz SC, e aí você vai ter todas as informações. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. No dia 3 e 4 de março, nós vamos ter uma vivência online pelo Zoom de astrologia, com a nossa Dani Rossi, que também é conselheira da Unipaz Santa Catarina, e alguém que vai oferecer essa vivência que se chama Descubra a Missão da Sua Alma. Vai acontecer sexta-noite, das 19h30 às 22 horas, e no sábado, das 9 às 17, com 2 horas para o almoço. Eu convido agora para que a gente possa fazer um alinhamento até que a Deise venha se encontrar conosco. E eu convido para que você alinhe a sua coluna de uma forma confortável, sentado, deitado, em pé, como você estiver aí e como for confortável para você. A Deise está perguntando aqui como é que ela faz para entrar. Eu já vou responder para você, querida. É só entrar lá no Instagram. Então, retomando, vamos alinhar a nossa coluna e procurar perceber como está o nosso corpo neste momento. Presta atenção na sua respiração. Tome consciência de você neste momento, aqui e agora. E quanto mais você presta atenção em você, presta atenção na sua respiração também. A Deise está chegando, é só você pedir para entrar, que eu já deixo você entrar. E enquanto você respira, profundo e suave, tome consciência desse ar que entra e refrigera todo o seu corpo, e quando ele sai, ele se espalha
desse ar que entra e desse ar que sai, nesse movimento de dar e receber. Oi, querida! Olá, tudo bem? Tudo bom? Seja bem-vinda mais uma vez na nossa live da Carta da Paz. Muito Eu obrigada. estava aqui conduzindo uma respiração para a gente ir alinhando. Ótimo. Então, vamos lá. Obrigada pelo Seguindo convite. Muito bom ter você aqui com a gente, Deise. Vamos seguindo. Só estou ajeitando aqui, deu uma balançadinha, mas já energizei. Balança, mas não cai. Então vamos lá para o nosso... Vamos lá. Então está conosco hoje essa maravilhosa, nossa aprendiz desde da turma 13 da Unipaz Santa Catarina, da primeira formação que aconteceu aqui em Balneário Camboriú, e depois disso muitas águas rolaram, né? Muito. Curso de coach, um curso completo de filosofia, então nossa filósofa, nossa terapeuta, nossa coach, uma pessoa extremamente amorosa. E eu vou passar a palavra para você, Deise. E você já vai tocando, e na medida de que o tempo vai passando, a gente vai trocando algumas considerações. Fique à vontade, querida. Muito obrigada por estar conosco. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Como já está todo mundo calminho aí, alinhado, nós já vamos entrando. Isso aí. Vamos entender um pouco essa energia do ano, né? Hoje eu vou falar um pouco pela linha da astrologia, tá? Que é uma das linhas que eu trabalho também. E como ela pode nos auxiliar, né, no entendimento do que são as projeções, né, do ano. Porque são tendências que há, né, de acordo com a posição dos planetas, das constelações. Então, vai gerando tendências para o nosso ano, que podem se manifestar dessa maneira ou de outra, e a gente vai conferindo ao longo do ano, né? Mas existe um índice muito grande de as coisas irem por esse caminho, né? E claro que depende muito das nossas ações. Porque dependendo de como a gente age, como a gente vai se colocando diante dos desafios que vão aparecendo, ou das oportunidades aparecendo, a gente vai fazendo o ano acontecer também. Né? Então, nós vamos entender um pouquinho, uma pinceladinha, né, desse ano, e o que ele está nos trazendo. Tá? Então, as minhas anotações estão do ladinho, então às vezes eu vou ficar olhando para o lado, tá? Não é que eu me perdi de vocês, não. Vou olhando as anotações aqui. E às vezes fica até engraçado depois, quando a gente olha, que fica olhando para o lado, né? Então, tá tudo certo. Tá tudo certo. Então vamos entender um pouquinho. O nosso ano astrológico, ele entra em março, 20 de março, né? Que ele entra no signo de Áries, que é o primeiro signo do zodíaco. E aí inicia o ano astrológico. Né? Só que esse ano ele está atípico. Normalmente a gente vê as coisas acontecendo, né? Só que esse ano ele parece mais antecipado e mais acelerado. Porque a gente já está sentindo... Não é uma sensação, então, que a gente está sentindo. Não. Está mesmo acontecendo. Está mesmo acontecendo. Os estudos, eu já comecei os estudos sobre o ano de 2023 lá em outubro. E em outubro, em novembro, a gente já percebia as tendências do ano se mostrando. Então, ele nem tinha virado ainda no nosso calendário, né? E também está longe do calendário ainda, né? Ainda nós temos um mês, mais ou menos, até a entrada do ano astrológico mesmo. E a gente já está vendo muita coisa se manifestando aí dentro dessas projeções. Né? Então, está acelerado e a gente vai entender também um pouquinho o porquê essa sensação de que está mais rápido. Né? Então, vamos começar do trabalho, né, da linha que eu estudo, se trabalha com dois regentes no ano. Tá? Um é o Sol, que ele rege coletivamente, e o outro é a Lua, que está regendo individualmente. Tá? Para a maior parte dos astrólogos, enfim, dos estudos, se a gente for na internet, considera só o regente a Lua. Né? Dentro da linha que eu estudo, considero os dois. E para mim faz muito sentido.
tá? Essa leitura do coletivo e do individual. Eu vou falar um pouquinho deles que a gente já vai entender o quanto isso faz sentido. Então, o Sol é o brilho, é a autoconfiança, a confiança, é também o ego, é o egocentrismo, né? É a nossa conexão espiritual. Num ano que tem uma regência coletiva de Sol, tem uma energia nível, tá? Pelo Sol, pela própria presença desse regente, e também por outras questões desse ano que tem uma energia muito grande disponível. Quando um ano tem uma energia disponível tão alta, ele nos facilita alguns caminhos, e um caminho que está muito facilitado, vamos dizer, esse ano, pela energia dele, é o caminho espiritual. Né? E então, trilhar esse caminho, o autoconhecimento, o aprofundamento na espiritualidade, na fé. Né? Então, esse caminho ele está muito disponível. Ou uma energia tão alta, quando ela não é direcionada, ela se transforma realmente no ego. Então, o Sol, ele traz essa questão de disputa de opinião, de eu tenho razão, não tem, só a minha visão que vale, a visão do outro não tem a mínima importância porque ele está completamente errado. Então, existe essa força, né? E que a gente está vendo desde o ano passado. Né? Essa disputa de opinião, essa briga, né? E também a gente está vendo a disponibilidade da energia aí e que tem muitas pessoas usando também, né? Para o seu autoconhecimento, para a sua melhora, né? Então, essa é a energia do coletivo, né? Então, é essa energia alta e que traz também a melhora da energia pessoal e a disponibilidade, vamos dizer assim, da gente buscar fazer a nossa parte, né? Dentro do contexto todo. Porque a gente sabe que muitas questões estão densas, a gente sabe que muitas questões estão desafiadoras, e isso não de hoje, lá desde 2020, a gente está sendo convidado a olhar para algumas questões, inclusive as questões que precisam de atenção esse ano. Sinal que a gente não fez o dever de casa em 2020, porque continua em evidência, né? Que a comunicação, saúde mental, saúde afetiva, emoções e meio ambiente. Tá? E, claro, tem outros aspectos também, tem muito mais, mas eu vou focar nesses, que, ao meu ver, já tem muito trabalho aí para ser feito. Tá? Eu vou falando um pouquinho, só um pouquinho da Lua e tal, e daí vou linkando, tá? Todas as projeções. E a Lua é ligada às emoções, ligada à água, o Sol é ligado ao fogo, né? Então, é um ano que a regência da Lua no individual também vai colocar as emoções em ênfase. Uma regência da Lua onde trata do feminino, onde trata desse emocional, o emocional tem uma tendência a ficar também mais aflorado. A gente perceber ele mais, porque a Lua está incidindo, assim como ela está incidindo nas marés, né? Nesse ano, ela está mexendo nas nossas marés internas, né? Se podemos dizer assim, né? Então, quando a gente fala de um ano regido pela Lua, a gente também tem muita coisa de água. E a gente também está, desde o ano passado, percebendo fortes chuvas. E quando se fala de um ano de sol, a gente fala de calor. Então, nós estamos vivenciando calor e muita água. Né? E junto com isso, também a gente pode levar em consideração essa energia muito alta, relâmpagos, trovões, ventos, toda a natureza se manifestando de uma forma muito intensa, muito forte, como o ano está se mostrando, né? Então, é outra questão que a gente também já está vendo desde o ano passado, as fortes chuvas, principalmente aqui na nossa região e agora, né, em Santa Catarina, e a gente agora já tem várias ocorrências de fortes chuvas no Rio de Janeiro e em outros lugares do Brasil também. E a Mãe Natureza falando em várias línguas, né? Com
os tremores de terra, enfim, com os terremotos, né? Então, o ano não entrou, mas a gente já está sentindo o ano, já está percebendo o ano, né? Então, o meio ambiente por isso ele é um dos pontos de atenção do ano, porque ele vai realmente se mostrar e a gente vai ter que lidar com ele, né? Então, a gente, quando as coisas estão mais tranquilas, a gente fica muito no discurso, mas quando precisa, realmente começa a ter questões que precisa lidar, aí o discurso vem para a prática, né? Então, como nós vamos nos comportar com o meio ambiente, né? Ou como nós estamos nos comportando com o meio ambiente para que a gente mantenha a nossa condição de vida aqui. Porque não é nem a natureza ela dá conta de si, porque simplesmente se a gente não tiver mais condição de vida, a gente extingue a nossa raça e a natureza continua e se restabelece. Ela segue, né? Ela segue. Ela se renova e segue. E ela tem os ciclos, né? Então ela está em constante movimento. Aí a gente chega aqui, coloca uma casa aqui, uma estrada aqui e acha que a natureza não tem que se mexer. Só que não é assim. Ela está em constante movimento e a gente tem que se adaptar a esse movimento, né? E a gente, essa instituição de posse que a gente acabou criando ao longo do tempo, fez com que a gente considerasse que as coisas têm que ser estáveis, permanentes, né? E está longe disso. E aí, quando a natureza vem e mostra também para a gente que não é instável mesmo, e porque essa é a natureza do movimento, da renovação e da incerteza, aí a gente acha ruim ainda. E não tem como, é isso mesmo, e a gente precisa se adaptar, sendo que a gente está, né, nesse planeta de passagem, né, por um breve período, mas que a gente pode tentar deixar ele em melhor condição do que a gente recebeu, né? Então, esse é o nosso caminho. E o meio ambiente vai... Inclusive, eu estava olhando que o próprio tema da ONU para 2023 e 2024 é o meio ambiente e o desenvolvimento sustentável. Então, já existe um olhar mais amplo para isso, vindo, né, das grandes organizações, né? Sendo que realmente, às vezes, não vai dar mais. A gente vai ter que criar condição de vida para a gente continuar aqui. Senão vai ter que habitar Marte mesmo. Né? E aí... Não adianta ir destruir outro lugar, né? Não vai adiantar. Então essa é mais do que uma conscientização. É uma ação, né? É uma ação de como a gente está se portando individualmente, né? E essa ação ir para o coletivo também, né? Então, como a gente pode auxiliar nisso? Como a gente pode se reunir as pessoas que também estão nesse movimento? Né? Então, inclusive, é um convite muito forte do ano, porque a gente está realmente agora sentindo os influxos da era de Aquário bem mais fortes, né? Que a gente se una com pessoas que têm o mesmo propósito, né? Ou que estão fazendo as mesmas batalhas que a gente acredita, né? Então, seja meio ambiente, seja a linha que for, né? Mas que tu faça o teu movimento, não estaciona, não fica parado diante da adversidade, né? Te pergunta como tu pode ajudar e faz o teu movimento, né? Que não vai dar para ficar muito paradinho no lugar esperando os comerciais, né? Não vai rolar. Ou que alguém faça, né, a nossa parte. Não é um ano que ninguém vai fazer pela gente. Uhum. É normalmente assim. Só que esse ano mais ainda, porque se a gente for esperar, o governo faz, sei lá, a meteorologia me avisa, não sei o quê, não vai funcionar, né? A gente precisa fazer, não esperar que os outros façam por nós, porque talvez eles não façam, e aí a gente vai ficar só esperando, né? Então, já entrei aqui um pouco no meio ambiente, então vamos seguindo. Vamos lá. Então, exatamente
justamente por essa questão de a gente, a era de Aquário se tornar um pouco mais visível para nós, algumas questões vão estar muito fortes, né? Que é trabalhar realmente os ideais de fraternidade, de amor, de sinceridade, de verdade, e a verdade individual, né? Verdade do coração de cada um, né? E então esses ideais é como se, sabe aquela frase que diz quando a água bate na bunda, aprende a nadar? É mais ou menos por aí. Então, quando a gente sentia a coisa apertando, a gente assim, poxa, quais são os meus valores mesmo? Não, vamos lá, vamos resgatar, né? Então, trazer esses valores, esses ideais como algo que a gente quer realmente para a humanidade, né? E como a gente pode contribuir nesse sentido, né? E ter consciente, né, que a gente não precisa de líderes políticos, de instituições para a gente fazer um mundo melhor, né? Nós podemos fazer por nós mesmos, né? Isso talvez seja uma coisa que fique muito clara nesse ano. Vamos ver como as coisas vão acontecendo, né? Mas talvez a gente tenha que se apropriar dessa força durante, né, a partir desse ano. Falando um pouquinho mais ainda da Lua, das projeções lunares, a Lua também fala de resgates kármicos, né? Dos antepassados, do passado bem ou mal resolvido, né? Então, todas as emoções e sentimentos que às vezes ficaram mal resolvidos no passado, a gente seja chamado, né, convidado a olhar para eles e resolvê-los. Ou não, e aí fica no tumulto, na confusão, né? Então, se as nossas emoções estão conturbadas, se o medo está sendo mais forte, se os sentimentos, né, de raiva, de medo, de tristeza estão dominando, né? Porque ter esses sentimentos é normal, é natural, né? Mas a gente precisa aprender a lidar com eles para que a gente consiga colocá-los em ação para nós e não ser dominado por eles, né? Então, as emoções, elas já estão em evidência, né? A gente sente em todos os níveis, desde as crianças, jovens, adultos, idosos, não tem diferença. Quem está com o emocional abalado está sentindo isso em todos, desde uma criancinha de 3, 4 anos, né? Então, é muito forte isso e vai realmente precisar da nossa atenção. É uma coisa também que parece que a gente já tá batendo a mesma tecla, porque tá parecendo meio óbvio, mas só que não, né? Então, Deise, é um ano onde o autoconhecimento toma uma proporção muito maior do que a gente já sabia até agora. Porque para Sim, eu lidar com tudo isso, eu preciso me conhecer, né? sim, sim. Porque não importa o que aconteça em volta de mim, eu preciso encontrar o meu eixo e a minha estabilidade. Porque senão a gente fica sendo jogado o tempo inteiro para todo que é canto. Agora tu faz isso, agora tu faz aquilo, agora eu tô dizendo que tu deve sentir isso, agora tu sente medo. E a gente estava aceitando isso. Uhum. Agora tu sente raiva. E a gente aceitando, né? Então, está vindo, né? Estão dizendo pra gente o que a gente precisa sentir, o que é pra gente sentir. E se a gente não está bem ancorado em nós mesmos, a gente está indo nesse caminho. Triste realidade, mas um fato que a gente pode comprovar, né? Então, não importa o que está acontecendo em volta. Encontro o meu eixo. E para encontrar o meu eixo, para encontrar a minha estabilidade, precisa esse autoconhecimento e precisa saber lidar com as emoções, né? A gente não aprendeu a fazer isso, né? Isso deveria ser ensinado para a gente lá quando criança, né? Junto com a alfabetização, né? Isso. E a gente não aprendeu, né? Muitas e muitas pessoas não sabem o que sentem, né? Não tem noção dos seus próprios sentimentos, de como lidar com eles. Simplesmente eles vêm e se age a partir deles. Não
não é anular os sentimentos de forma alguma, é entendê-los, é compreendê-los, é sentir, porque se eu estou com raiva, eu vou sentir raiva, e às vezes essa raiva eu também preciso me colocar. Ela também é uma mola para propulsora para eu saber dizer não, impor limites, delimitar o meu espaço, né? Então ela me é muito útil, mas para eu fazer isso não dá para explodir primeiro e depois ver o que aconteceu, né? Então estragos que a gente fez no caminho. Então, sem dúvida, cada vez mais o autoconhecimento está nos chamando, né? E aí a gente também falando de agora um pouquinho da saúde mental, falando da saúde afetiva, mental, comunicação e emoções, está tudo interligado. Se não tem autoconhecimento, nenhum deles acontece. Não existe a comunicação comigo, não existe a comunicação com o outro. Se eu não me conheço, eu não respeito o outro, eu não sei o limite nem meu nem do outro. Eu posso querer dominar ou me deixar dominar. Então, as relações se deterioram, né? Então, desde 2020, a gente está vendo um chamado muito grande para a família, para olhar para a família, para conviver com a família, para entender essa família onde tu está, entender o papel dentro dela e o que se fez, surtou, na grande maioria, né? E então, volta o convite, que daqui a pouco não vai mais ser um convite. Vai ser outro empurrão, né? E quando você fala isso, você está falando do processo que a pandemia nos colocou de volta para casa, para conviver com aqueles que fazem parte da nossa casa? Vamos dizer que ali deu um start para isso, tá? Mas nós precisamos resgatar esses valores, o valor de família. Onde que ele está? Sim. Ele se perdeu ao longo do tempo. Eu sou autossuficiente. Outro dia eu ouvi uma coisa que eu fiquei realmente chocada. Um desses influencers falando que era uma entrevista, estavam entrevistando ele, e o entrevistador perguntou, tá, mas a tua mãe, o que acha disso? Não lembro qual era o assunto, né? Mas o que tua mãe acha disso? Não tem importância, ela não tem seguidores. Uau! Então, Nem ele. Esse é o nível, né, de desconexão com a família que muitas pessoas estão, né? Então, é um resgate realmente dos valores familiares, né? Então, não foi por acaso, não é por acaso nada que tenha acontecido. Se a gente olhar, a gente vai ver que a gente contribuiu para tudo isso acontecer, a gente fez a nossa parte para as coisas se manifestarem desse jeito, e se a gente está achando ruim, a gente tem que rever o que está fazendo. Porque os desafios vêm exatamente para a gente olhar para aquela situação, porque daquele jeito ela não está funcionando, né? Sim. E o resgate da família é uma coisa muito importante, porque a base, os valores, é o que nos sustentam com firmeza. E quando essas bases começam a romper, chega um momento que nós somos dominados e a gente não percebe. Porque estão saindo as nossas bases, base familiar, a base dos valores individuais, o autoconhecimento, a autoconfiança. E aí, daqui um pouco, eu sou um comandado. Só. Eu só aceito o que me dizem. Porque eu já não sei mais quem eu sou, eu já não tenho mais base, eu não tenho mais estrutura, né? Então, isso é uma coisa triste, né? É triste de imaginar que muitos de nós já está vivendo dentro disso, né? E eu vejo de uma maneira muito positiva isso, aliás, os desafios em geral, né? Porque estão nos mostrando especificamente aonde a gente tem que trabalhar, né? E não é à toa que, de novo, a saúde afetiva vem para a pauta do ano, né? Então, como estão meus relacionamentos? Como eu estou me relacionando com as pessoas? Como está a minha família? Que nível de atenção eu dou para os filhos? Os filhos estão muitas crianças sendo educadas e sendo criadas pela internet. Sim. E não por uma só com um passar de dedo, né? E todo mundo achando
máximo, que com um ano ele já consegue. Uhum. E quanto desenvolvimento que se pede, né? Sim, sim. E quanto que ainda pode se perder com a automatização? Então, Uhum, agora tem aplicativo para fazer tudo. Então, para que eu vou pensar? Né? E uma coisa interessante da gente lembrar é que, assim, o ser humano está aqui há milhões de anos. A internet está aqui há quanto tempo? A tecnologia está aqui há quanto tempo? Nós somos umas crianças lidando com isso. E criança que ganhou o brinquedo novo e agora quer brincar com ele dia e noite, esquece de comer, esquece de fazer exercício, esquece de cuidar da saúde, esquece de dormir. Nós estamos agindo literalmente como essas crianças com esse uhum. brinquedo novo. E sem saber as consequências desse brinquedo. Sem saber que danos ele pode nos causar também. E alguns já estão perceptíveis, né? A Sim. compulsão digital é um que está já perceptível. Aham. E aí, em todas as idades, né? Porque nós somos criança com essa tecnologia. Então, todas as idades, as pessoas num alto nível de ansiedade, um alto nível de estresse, tendo que dar conta desse mundo que é aceleradíssimo dentro da telinha. E Uhum. achando que é normal. Burnout virou algo já é coisa do passado, porque burnout Estatística, é já só mais um. ele ficou levinho já o Uhum. burnout, perto do desequilíbrio que isso tudo está causando. Né? Então, é só fazer um teste, passa uma semana sem entrar em mídias sociais e percebe o nível de ansiedade como fica. Você está exagerando, né? Uma semana? Um Um dia? dia, um dia, Um um dia dia? nota diferença. Mas passar uma Né? semana Podemos até volta. lançar o desafio aqui. Quem está aqui com a gente, experimenta. Um dia só. Um dia de dia. Assim, da hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Só para experimentar o que isso, né, provoca dentro. Eu tô já há umas semanas que eu não entro em nada, eu só respondo só o WhatsApp e faço a postagem. Então, deixo tudo Uhum. prontinho, vou lá, posto, saio e não vejo, não olho o que acontece com aquilo, nem nada. E olha, tranquilamente eu posso dizer que o nível de ansiedade baixou uns 80%. Com certeza, Né? com certeza. E a qualidade das coisas que eu faço mudaram. Então, consigo me concentrar numa leitura mais facilmente, Sim. consigo me concentrar num estudo. A memória já não ficou uma vaga lembrança, eu estou conseguindo ter a memória novamente, porque estava uma vaga lembrança de tudo, parecia que eu não conseguia fixar mais nada na memória. Então, Olha só. é muita diferença que a gente percebe de ganho, e aí a gente consegue mensurar o tamanho da perda. Sim. Porque a gente está perdendo qualidade de vida. Ah, mas é necessário. Para quê? Para Boa pergunta, né? Para quê? Para quem? isso. Eu posso afirmar que existe vida fora da telinha e é tão boa. Então, essa resgate da família também tem a ver com esse resgate da nossa família na Terra, com a nossa mãe Terra, com o nosso Pai Céu, com os irmãos árvores e as plantas, os animais. Então, tem esse resgate também com a nossa família que nos recebe aqui nesse planeta. Né? Porque a desconexão está tão grande que tem pessoas que não pisam na grama há meses, anos. Né? Então, Sim. onde vai? Né? Moram na praia e não andam lá na areia. E isso que aqui nós temos praia, nós temos areia, nós temos facilidades. Né? Agora, vai para um grande centro, mal tem uma árvore. Uhum. Isso vai dar algum resultado que a gente não vai gostar em algum momento, né? Então,
Então, gosto da gente olhar para isso, né? E sem dúvida isso está afetando nas emoções, né? Então, quando a gente fala também da questão da saúde emocional, muito da nossa saúde emocional está sendo afetado por todos esses fatores. A falta da natureza, o excesso de telinhas, né? E o excesso de ansiedade, o excesso da pressão, quem trabalha em empresas, quem é empresário, quem é empregado, tem um excesso de cobrança muito grande. Para muitas pessoas é quase uma área da vida só. Ela trabalha e dorme, come, trabalha, come, dorme, e assim vai. Ela não tem mais nada na vida. E é uma realidade de muitas pessoas. Aqui, considero até que nós somos muito privilegiados. Muito. Mas por esse mundão a coisa não é assim. Sim. Né? E, ao mesmo tempo, enquanto a gente acha que a gente não precisa mais da natureza, né? A gente esquece que a gente é de carne, que a gente precisa sim, né? Que um ovo não foi produzido dentro desse mercado. Então, essa desconexão está muito grande, né? A gente precisa voltar a esse conceito dessa cadeia interligada que faz com que as coisas aconteçam. Né? O alimento só está disponível nessa quantidade, nessa fartura, num supermercado, porque tem uma cadeia muito grande funcionando. E se essa cadeia não funciona? Pois é. Quem hoje, né, nos dias atuais, sabe plantar seu alimento? Então, é uma reflexão, né? Um pouquinho a respeito disso. São só algumas indagações. Isso. Vai me dizendo o horário aí, tá? Tá não bom. me empolgo. Temos tempo Então, ainda, temos 20 minutos. tá bom. Então, a gente falou um pouco ali da questão de muita chuva, muito calor, né? Talvez seja um ano bem atípico em termos de calor. Porque agora a gente está no verão, é normal que tenha calor, né? Mas talvez a gente tenha o resto do ano. Furacões, enfim, muitas manifestações da O natureza. terremoto também entra nisso? Também. É que eu não quero trazer a coisa como um alarde, né? Porque Sim. às vezes as pessoas entram só no medo e esquecem que tem que fazer a sua parte, e aí não é isso. Mas assim, é a natureza se comunicando. Sim. Né? Então, todas as manifestações da natureza. É a terra se mexendo, né? Uhum. E a terra se mexe a água e mexe tudo. Mexe tudo. E mexe tudo. Inclusive nós. Que temos a ilusão de estarmos firminhos sobre ela, não estamos. Isso. Né? Então, são as manifestações da natureza. Né? Então, nós temos que olhar para isso realmente e ver que é um movimento. E é natural que esses movimentos aconteçam. Nós é que temos que, talvez, reavaliar a nossa forma de viver no planeta. Eu me estabeleço aqui, que eu sou dono. Tá, e aí? Né? Olha a sabedoria ancestral. Eles foram obrigados, inclusive, né, os indígenas a ficar dentro de territórios, tanto os indígenas americanos, os brasileiros, ficar dentro de territórios, mas eles eram nômades. Eles iam se movendo. Sim. Né? E aí a gente chega a estabelecer que aqui nada mais acontece e nada mais se movimenta. Né? Então a gente perdeu muito dessa essência, né? Outra forma de ver a família, né? A gente perdeu muito ao longo do tempo nisso. Né? E assim, não bastasse que já tem questão emocional, né? Saúde emocional, saúde afetiva e tal, a gente vai ter no segundo semestre um eixo, né? Eu não quero entrar no astrologuês, tá? Mas nós vamos ter um eixo bem forte que vai colocar um pouco de fogo nos relacionamentos, né? E talvez precise reavaliar, né? Tanto casamentos, associações comerciais, parcerias, e reavaliar elas e ver, não, isso é importante para mim. Poxa, meu casamento é importante para mim, minha família é importante para mim. Então, eu vou tomar a iniciativa de resolver o que precisa ser resolvido. Porque vem uma intensidade ali,
vem um guerreiro meio se manifestando ali, e que ele pode querer só ficar brigando, sem motivo, e sem ver o que é importante, e as coisas importantes se romperem no meio do caminho. Né? E tem coisas que realmente nessa avaliação vai ver, poxa, não é mais isso. Eu estou tentando sustentar uma coisa que já acabou. Né? Estou tentando manter uma coisa que já encerrou e eu estou tentando segurar, então precisa soltar também. Então a gente vai ser convidado a olhar para os nossos relacionamentos mais forte um pouco no segundo semestre. Né? A nossa liberdade também talvez seja um assunto bem forte, né? Que em 2023. A economia política, quando a gente fala de economia, a gente está, tanto de economia quanto de política, a gente está falando de sistemas retrógrados, que não são, que já faliram há muito tempo e se continua tentando sustentar eles, porque eles não são igualitários, eles não são de uma forma que faça com que as pessoas cresçam. Eles são sistemas individualistas e que fazem as coisas funcionar, conforme a vontade de alguns. E aí, esses sistemas, eles já estão caducos. E aí pode ser que a gente veja eles chacoalhando. Então, a gente não tem que se pegar no que está caduco. A gente tem que liberar, soltar e ver e deixar abrir espaço para o novo acontecer. Porque às vezes a gente fica se segurando algumas coisas porque são conhecidas. Porque, não, desde que eu cheguei aqui nesse mundo, é esse sistema econômico, é esse sistema político, e ok, ele tem altos e baixos o tempo inteiro, porque assim, quem já estudou história sabe que é assim, desde sempre, né? Se não entende o movimento econômico-político, não estudou história suficiente, porque sempre foi assim. Né? E a gente fica preso a essas estruturas, às vezes só porque elas são conhecidas. Né? E a gente tem medo que essas estruturas rompam, se desestabilizem, mas elas fazem parte do esquema também. E talvez elas precisem romper em alguns pontos para a gente poder criar um novo também. Né? Abrir espaço. Então, vamos ver como isso se manifesta, né? Porque a gente está aqui especulando as tendências, né? E o importante, assim, acho que a grande dica do ano é não resistir. Não resistir a nenhum tipo de mudança. Seguir o fluxo. Volta para o teu eixo e deixa as coisas. Para o brasileiro é mais fácil, sabe? Porque o brasileiro nunca teve estabilidade econômica, nunca teve estabilidade política. Então, o brasileiro está meio acostumado que tudo vai assim mesmo, né? E dá conta. Mas talvez a gente veja isso acontecendo em outras partes do mundo onde estão acostumados com essa estabilidade. E aí, quando aqueles locais que eram referência de estabilidade desestabilizam, desestrutura um todo. Né? A gente, então, não é tudo... instabilidade que a gente viveu até hoje não é ruim. Ela nos ensinou como lidar com a instabilidade. Né? Então, a gente também tem que olhar para esse lado que é muito positivo, porque para a gente, assim, a inflação, crise econômica, a gente tá, qual é a novidade? É mais uma. Mais uma. Né? Então, a gente tem uma vantagem aí, né, em relação a países, né, mais desenvolvidos. Né? Então, vamos vendo, né, como a coisa acontece. E aí, quando a gente fala, né, na questão de saúde mental, inevitavelmente vem a espiritualidade. Né? Claro, junto com o autoconhecimento, enfim. Mas a espiritualidade, a fé, onde está a minha fé a ponto de eu acreditar que não importa o que aconteça em volta, eu confio. Eu confio que existe um plano maior aqui trabalhando e que eu não estou aqui por acaso. Então, onde está essa fé? Em que nível ela está acontecendo na minha vida? Ou qualquer coisa, qualquer espirro que alguém dá, eu já fico com medo de que vai tudo por água abaixo. Né? Então, a fé e a espiritualidade são pontos que estão favorecidos para que a gente realmente se aproprie disso
e faça uso, tá? E confia, acredita nessa força maior, acredita em Deus, tá? Então, por que tá com medo agora? Por que tá duvidando que as coisas não são assim mesmo? E é isso. E aceitar como elas estão se manifestando, porque elas têm um propósito. Mesmo que a gente não entenda. Às vezes o Uhum. propósito é só sair do comodismo que a gente entrou. Né? E então esse é um... Acho que um bom jeito de a gente aproveitar a nossa mente. O nosso tempo, estudando e fazendo as práticas que fazem sentido para a gente e que nos levam a ser uma pessoa melhor. Né? Para a gente mesmo, para a nossa família, né? Porque as pessoas que estão próximas da gente, normalmente, quando a gente está em desequilíbrio, recebem o nosso pior. As pessoas que a gente mais ama recebem o pior de nós. Então, vamos olhar, né, para isso e ver como a gente pode entregar o nosso melhor e ser o melhor para a gente mesmo, né? Nessa Uhum. jornada, nesse caminho, né? Tá indo aí? Tô muito... Tá bom, tá ótimo. Bom, as forças positivas, tá? Vamos olhar as forças positivas. Possibilidade de diálogo e troca, né? Então, quando existe muita disputa de opinião, muita briga, muito embate, também abre a oportunidade de diálogo, da gente começar a entender o ponto de vista do outro e não achar que só o meu ponto de vista vale. E aí a gente pode falar da comunicação não violenta, mas num nível que eu não começar em mim. E não é eu não me comunicar com violência, é eu não deixar que a violência aconteça comigo também, eu saiba dizer um não. Né? Então, assim, como eu troco com o outro e eu também coloco a minha opinião, o outro coloca a dele e a gente encontra, ninguém precisa convencer ninguém, né? E aí a gente estabelece uma comunicação que sai dali leve, porque não precisa de nenhum propósito. E como, quando eu sou agredido, quando existe uma violência, existe uma raiva, como eu me coloco nessa comunicação não violenta para não deixar essa violência em mim? Porque nessas horas também não dá para ser ovelhinha. Porque a raiva não dá para responder com um namastê. A raiva se responde na mesma intensidade de energia. Porque senão não tem resultado. E senão a gente vira ovelhinha. Então, é um equilíbrio, né, de forças. Né? E não dá pra... Quando uma pessoa está sendo agressiva comigo, eu queria ser gentil com ela, porque não vai surtir efeito nenhum. E eu ainda vou achar que eu fui errado. Né? Não precisa essa energia igual. Né? Então, quando a gente fala de não violência, não é ser ovelhinha. É a gente realmente usar a energia adequada para aquilo. E a briga é o último, a guerra é o último recurso. Né? Mas quando ela é necessária, ela é necessária. Né? Porque a gente precisa também estabelecer limites. Né? Esse é um ponto, acho que muito importante, porque quando a gente entra na espiritualidade, a gente acha que ele não pode mais sentir raiva, que não pode falar alto com o outro, que não pode brigar, e não tem nada disso. A gente precisa, sim, sentir, e quando a gente está sendo agredido, a gente precisa colocar limites, né? Tem uma história que eu ouvi lá na Índia, que contava que um sábio de um povoado, as pessoas do povoado vieram conversar com esse sábio e falar para o sábio que tinha um caminho de entrada para esse povoado. E cada vez que eles passavam por esse caminho, tinha uma cobra que picava eles, que atacava, né? E daí eles conversaram com o sábio, não dá, é um caminho que a gente tem, toda vez que a gente passa por lá, a cobra nos ataca, não dá mais. Aí o sábio foi lá, conversou com a cobra, disse, olha, é o caminho que eles fazem, não ataca eles. Não tá. Passou um tempo, sabe? Passeou pelo mundo, voltou lá para aquele povoado. Chegou lá, a cobra toda quebrada, toda machucada. Eu disse, mas o que aconteceu?
Se agora eu não ataco mais eles, eles jogam pedra, pau em mim, me machucam, né? Aí o sábio olhou para a cobra e disse: mas eu disse que não era para te, não, para te atacar. Eu não disse que não era para te não te defender. Eu acho que é essa historinha que nos ajuda a entender a não violência, né? A gente não vai atacar, mas isso não significa a gente não se defender quando necessário. Isso? Estamos indo? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa. Ah, outros ventos a favor aqui. Paciência, perseverança. Tá? Quando a gente tem essa oportunidade de atravessar, né, o deserto da alma, e que às vezes vem pelas emoções, né, conturbadas, vem pela mente conturbada, né? É uma oportunidade para a gente acreditar que a gente é capaz de atravessar esse deserto. Né? Para a gente confiar nessa força interna que nos auxilia para seguir em frente. Né? De a gente não desistir dos nossos objetivos. E que a alma, né, que ela renasce, essa alma que atravessa o deserto, ela renasce com mais luz, com mais força. E basta a gente olhar para a nossa vida e ver se nas nossas crises a gente não renasceu mais forte. Se a cada vez que a gente teve que atravessar o nosso deserto da alma, né, emocional, mental, enfim, vários níveis, muitas vezes físico, se a gente não renasceu muito mais forte depois disso. Então, esse ano nos convida, né, a gente realmente se apropriar dessa força que a gente tem de passar pelo deserto, né, e renascer ele na frente, melhor ainda, revigorado. Que maravilha, né? Todas essas possibilidades. A gente, o tempo passa tão depressa, né? A gente fica pensando, tem tanta coisa para dizer, né? Mas a ideia é essa mesmo, é um despertar, é um leve toque, né? Para que a gente se antene e se pergunte, né? Qual é a minha parte? O que eu estou fazendo? O que eu estou deixando de fazer? Né? Onde eu estou me empoderando? Como estão os meus limites comigo mesma? Porque a gente ainda vive essa coisa de que é o outro que vai nos salvar, que é o outro que vai fazer, né? E a gente tem aprendido cada vez mais que é só eu que vou fazer por mim, né? Como diz o nosso querido Roberto Crema, né? Ninguém muda ninguém, né? Mas o encontro, a gente vai mudar a partir desse encontro. A minha mudança pode gerar a mudança no outro, mas o nosso foco precisa ser como eu estou me tratando, né? Que sentimentos eu estou permitindo que ganhem vida e daí eu reclamo do meu meio, de onde eu estou inserido, né? E para a gente que tem a oportunidade, que já está se desenvolvendo, que tem a oportunidade de ter acesso a essas informações, a gente olhar como a gente pode contribuir também. Né? Porque não é à toa que a gente está aqui tendo acesso à informação, a gente está se desenvolvendo, muitos estão começando o seu caminho, mas alguns já estão no caminho há muito tempo. Então, porque a gente também pode contribuir nesse momento, né? Seja com os nossos familiares, com o nosso entorno, né? Então, a gente pode contribuir. Então, a gente também trazer esse movimento para cada um, né? Individual, de como eu posso contribuir nesse momento. Sem dúvida. Uma pinceladinha então, tá. Só, né? Uma pinceladinha. Eu vou passar uns recadinhos agora e depois você faz a sua fala final para fechar a nossa live de hoje. Então, e seguindo nesse caminho, né? A gente vai ter no dia 3 e 4 de março, pela Unipar Santa Catarina, uma vivência de astrologia. Então, se alguém quer se aprofundar e olhar mais de perto, né, tudo isso, pode estar conosco nesse dia 3 e 4 de março. A vivência vai se chamar Descubra a Missão da Sua Alma. Né? Mais um despertar, mais uma possibilidade de autoconhecer-se. E quem vai facilitar é a Dani Rossi, que é uma conselheira da Unipar, trabalha com essa temática, dá para dizer assim, quase que a vida inteira, né? Será via Zoom na sexta-noite e no sábado. Então, seja muito bem-vindo conosco. A Unipar também, no final de março, vai lançar uma nova turma em Psicologia Transpessoal, que é uma trajetória para quem
trabalha com terapias das mais diversas, ou também uma trajetória de autoconhecimento. E como eu disse no início, também com essa parceria com Portugal, nós vamos ter essa formação, essa especialização em Ho'oponopono e florais de Ho'oponopono. Todos os detalhes você encontra lá no nosso site, unipaissc.org.br. Agora, Deise, a palavra é sua para fechar grandemente como foi até agora a nossa live de hoje. Fiquei E receba a nossa gratidão. Ah, muito obrigada também. Já fiquei morrendo de vontade de fazer aí essa vivência de astrologia. Nossa. Então, venha lá, vamos junto. Lá, né? Vamos junto. Mais conhecimento, né? Mais conhecimento. Então é isso, né? O que eu abordei hoje aqui é só realmente uma pinceladinha, né, do coletivo e um pouquinho do individual, né, dessa influência individual. Mas claro que isso tudo depende da configuração de cada um, né? Porque cada pessoa tem a sua área de trabalho do ano, né? Então tem questões que vão ser muito fluídas, que de repente a gente até conversou aqui, mas vão ser muito fluídas para um, para outro. Por quê? Porque as questões de trabalho do ano dela são outras. E assim, tem questões que talvez vão ser mais desafiadoras, porque são realmente ali que ela precisa dar atenção. Então, também tem essa possibilidade de olhar individualmente, né? E entender o seu ano, né? O que está acontecendo para ti individual. Né? Então, esclarecer isso, entender como se comportar dentro desses movimentos do coletivo, né? E como se posicionar de acordo com aquilo que está disponível para ti no teu ano pessoal, né? Então, é só uma pinceladinha geral, mas se alguém quiser se aprofundar, né, nesse conhecimento, daí realmente tem a possibilidade daí de ir mais fundo no individual, né? Então, agradeço muito a oportunidade, o convite, a todos que participaram aqui, né? E se ficou alguma dúvida também pode mandar um recadinho ali, a gente conversa, tá? Então, põe o seu endereço aí, fala o seu endereço para as pessoas. É Deise L. Cristófoli. Tá? No Instagram, né? Por ali pode mandar uma mensagem que de vez em quando eu vejo. Toda vez que eu faço postagem, com data e hora eu vejo. marcada para ver. Isso. Então, toda vez que eu faço uma postagem, eu vejo, tem mensagem. E as mensagens eu já respondo tudo certinho. Então, pode mandar a mensagem que eu vejo. Legal. Tá? Então, só agradecer então, por essa oportunidade, né? E que nós realmente façamos desse ano um ano muito proveitoso para nós, né? Com leveza, com amorosidade. E a gente incorpore esses ideais de fraternidade, né? De tudo na nossa vida. Então, vamos seguir confiantes, né? Gratidão, Deise. Uma delícia te ouvir, delícia estar junto. A gente mora tão pertinho, faz tanto tempo que não troca um abraço, né? Verdade. Quem sabe, lá em março, quando o ano realmente começar, a gente se encontra. Verdade. Vamos lá. Vamos fazer isso acontecer. Um beijo. Vamos fazer. Um beijo grande, um beijo para todos vocês que estiveram conosco, nossa gratidão. E que você tenha uma noite de sono tranquila, bons sonhos. E até a próxima Quarta da Paz, onde nós vamos estar vivenciando uma live com o Antônio, que é o facilitador dessa formação em Ho'oponopono. Uma boa noite e até semana que vem. Tchau!